Fala, nação esmeraldina presente aqui no canal. Vamos falar de Goiás e infelizmente hoje nós vamos falar mal do Goiás, porque o Goiás não está merecendo elogios. Hoje nós tivemos um jogo decepcionante na Serrinha. Nós não conseguimos fazer a live aqui no Mídia Esmeraldina pós-jogo, porque o jogo terminou 11 horas da noite. Eu até chegar em casa, cara, eu cheguei meia-noite, então assim, muito complicado pra gente fazer live esse horário. Então por isso nós estamos vindo até vocês aqui nesse vídeo pós-jogo para comentar sobre o que aconteceu. Então peço para que você deixe seu comentário, a gente vai ler seu comentário, nós vamos deixar uma resposta lá para você a respeito do que você achou desse nosso conteúdo aqui. Vamos tentar voltar a fazer mais lives, mas a questão dos horários, gente. Teve 2 jogos seguidos, começando 9 horas da noite e, sabe, terminando 11 horas. É muito complicado fazer live nesse horário, meio de semana. Outro foi na sexta, esse na segunda. É muito complicado mesmo, então por isso nós estamos adaptando a questão de horário para ter o conteúdo para vocês. Então, esse conteúdo aqui é para vocês. Deixe o seu like, compartilhe, para que esse vídeo possa chegar em mais e mais esmeraldinos. Bom, vamos falar do jogo. O Goiás perdeu em casa, é um vexame, o líder perdeu pro Lanterna, um time que estava muito mal na competição, e a gente conseguiu perder em casa, mesmo tendo um time superior. Assim, por mais que o time do Atlético tenha vontade, e eles demonstraram vontade ontem, tecnicamente é um time fraco. Só que o Goiás jogou tão mal, o Goiás jogou tão sem vontade, que parecia que o Atlético era um time bom. Então o Goiás mereceu muito perder. Nós tivemos um péssimo rendimento no primeiro tempo. O segundo tempo tinha melhorado um pouco, mas a reta final também foi deprimente. O time, sabe assim, parece que perdeu o ímpeto da vitória. Tivemos um erro claríssimo de mau uso do VAR, também por parte do juiz. Nós vamos detalhar isso aqui também. Mas o principal é que fica a frustração, porque era uma rodada totalmente favorável para que o Goiás tivesse de novo aumentado a sua vantagem sobre o segundo colocado e sobre o quinto colocado. O Goiás poderia ter aberto 8 pontos para o quinto e 4 pontos para o segundo colocado. Mas aí, em casa, perdeu essa oportunidade contra um time que estava na zona de rebaixamento, na lanterna. Muitas coisas me frustraram durante o jogo, e eu vou separar pré-jogo o que aconteceu no jogo e o pós-jogo. O pré-jogo é o seguinte: a gente tem que sempre analisar contexto. É claro que o Goiás é o líder do campeonato, o Atlético é o lanterna, sim. Só que o Goiás já está pelo seu segundo jogo seguido sem a sua dupla de zaga titular e sem aquele zagueiro que era a primeira reposição. Então nós estamos sem o Messias, sem o Lucas Ribeiro e sem o Luiz Felipe. Nesses 2 jogos o Goiás tomou 2 gols. O time que tinha a melhor defesa do campeonato agora não tem mais, porque tomou 4 gols em 2 jogos. Então isso tem que ser de servir de alerta, claro, mas também nós temos que analisar o contexto, que a nossa defesa está totalmente diferente daquilo que iniciou a competição muito bem. Tomara que o Messias possa voltar logo, o Lucas Ribeiro vai demorar um pouquinho mais, mas o Messias e o Luiz Felipe precisam voltar, porque nós temos alguns problemas claros. Primeiro, o Tite, ele tá sem ritmo de jogo e ele já é um jogador pesado, já é um jogador veterano. Para jogar do jeito que o Goiás jogou, atacando depois, principalmente depois de ter tomado o primeiro gol, ficou muito difícil porque a defesa estava exposta, o time avançou demais e tinha muito campo para correr para defender. O Tite não tá em condições disso ainda, ele precisa readquirir esse ritmo. Então, assim, ele veio para ser tampão. Ele não veio para ser o titular, o dono da zaga. Ele veio para ser tampão, porque nós temos outros 3 zagueiros. E o Tite veio para tampar no momento que a gente não tinha nenhum dos 3, que a gente não tinha 2 e depois o terceiro ainda ficou fora. Então, assim, é um momento de instabilidade. Só que o que eu quero salientar aqui é que nós ainda somos líderes porque nós construímos uma gordura nas primeiras rodadas. Então essa gordura agora foi queimada. A questão é
Como vamos reagir no próximo jogo diante da Chapecoense? Tem que reagir diferente. Partindo para o jogo, eu não gostei da escalação inicial por conta do Benítez, seu titular. É claro que o Gava não foi nem relacionado, ele não está 100% para poder jogar ainda. Então o Benítez ele ainda está sem ritmo para poder jogar 90 minutos. Então, assim, o ritmo de começo de jogo é mais intenso. Acho que o ideal seria ele entrar no segundo tempo, na reta final do segundo tempo, ali com o jogador mais cansado, ele pegando um ritmo melhor, e pouco a pouco, quem sabe ele rendendo bem, ele possa vir a ser o titular do meio de campo. Mas com aquela configuração de meio de campo, eu também acho muito difícil. Porque o Marcão não é o cara que vai dar o passe, que vai construir o jogo ali de trás. Geralmente, quando tem o Gava volta para buscar a bola para poder trazer o time para frente. Aí o Juninho é o cara da velocidade, da correria, o cara que tem intensidade, mas que também não tem passe. Aí a bola praticamente não passava no meio de campo de jeito nenhum. Quando o Benítez estava, ele estava jogando mais avançado. Então, assim, não ficou bom. Nosso meio de campo totalmente engolido pelo meio de campo do Atlético. Então, esse é um problema. E o Mancini ele está errando em algumas coisas, principalmente nesse jogo nas substituições. É claro que o primeiro tempo foi péssimo, o Goiás jogou muito mal, mas voltar com aquelas 3 substituições eu acho um tanto quanto exagerado, principalmente as substituições que foram, porque tinha alguns jogadores que estavam rendendo muito menos, eles jogaram 90 minutos, tipo o Lucas Lovatti, que já foi ocupado pelos gols lá contra o CRB, e ele ganha como bonificação 90 minutos atuando contra o Atlético. Então assim, horrível, ele não devia ter voltado. E tem a outra questão. Ele voltou e tirou o zagueiro que estava melhor, que é o Baldória. O zagueiro que estava mal, que estava errando, que estava tendo dificuldade para voltar, para marcar depois de ir para o ataque, era o Tite. Então ele deveria tirar o Tite, que está sem ritmo de jogo, e construir a zaga com a bosta do Gonzalo, que agora nós vamos falar dele, com o Baldória. E não, ou então entrar com o Antony. E não entrar com o Gonzalo tirando o Baldória. Ele devia tirar o Tite. O Tite que estava mal. O Tite que fez uma péssima partida. Não o Baldória. Então, mais uma vez, ele tira um garoto com 45 minutos. Ele tirou o Antony contra o Atlético e falou que não ia queimar, mas depois nunca mais colocou o Antony para jogar. Aí agora, de novo, o que acontece? Ele tira o garoto de novo. Então, assim, o Mancini, eu sei que ele tem histórico de revelar jogadores, colocar para jogar na base e tudo. Até o Neymar ele colocou para jogar. Mas nós temos que salientar isso aqui, gente. É terrível. Então, assim, substituiu muito mal. Ok. Agora, aquele lance do segundo gol, pelo amor de Deus, é inaceitável. Gente, é inaceitável que o Goiás tome aquele segundo gol daquele jeito. O Goiás, eu sei que tava querendo a vitória e tudo bem. Nós queríamos a vitória. Só que o time avançou demais para campo. O Tite foi lá pro ataque e tudo. O Wesley erra o cruzamento é interceptado e tal, e vem o contra-ataque. Gente, eu sei que o Gonzalo não é zagueiro, mas ele é volante. O volante tá ali próximo da zaga. O cara que joga nessa posição defensiva e não mata um contra-ataque daquele, não faz uma... Moço, tô nem em ser expulso, é final de jogo. Você prefere tomar o gol do que ser expulso no final do jogo. Faz aquela merda daquela falta. Você tem que matar a jogada. Aí não mata a jogada, o cara vai lá e faz o gol, o Goiás perde. O empate era ruim, mas perder é muito pior. Então, assim, pra mim, Gonzalo, próximo jogo, não atua nem um minuto. Se ele entrar em campo, tá errado. Tá errado, viu, Mancini? O Gonzalo não pode entrar em campo. A pior nota da partida é do Gonzalo por conta desse lance. Falhou miseravelmente. Aí, tá até para falar aqui. A gente vai lá na Serrinha, a gente é sócio, primeiro.
A gente vai lá e compra copo. A gente vai lá e compra bandeirão. A gente vai lá e compra caneca. A gente vai lá e compra camisa. Compra mais camisa. Compra até jaqueta. Sabe, a gente compra tudo do Goiás. Porque a gente ama essa bosta do Goiás. Aí eles vão lá e não conseguem matar um contra-ataque pra deixar o torcedor menos puto. Porque não ia deixar de ficar puto. O empate já era ruim. Mas aí fica pior. Sabe, e ontem tinha alguns jogadores que estavam claramente com falta de vontade. Ou é ruindade ou é falta de vontade. Às vezes em alguns deles é os dois, tipo Lovati. Assim, terrível, terrível, não dá, gente. Então assim, aí já entrando na questão do pós-jogo. O pós-jogo pra mim me deixou claro uma questão. O Mancini, na entrevista pós-jogo, ele demonstrou uma atitude que ele teve ano passado, que fez o Goiás reagir no campeonato, fez o Goiás ter aquela sequência de vitórias e por um ponto não subiu para a Série A. Mas que talvez esse jogo tenha servido para isso. E tomara que tenha sido isso. Porque uma derrota em casa desse jeito, se não servir pro time reagir, aí pode parar, fecha a serrinha, vamos jogar sem público, deixa aqueles mercenários tudo jogando lá só pelo amor ao dinheiro. Porque o Goiás paga em dia esses bosta. Então assim, se não for para reagir depois desse jogo, se não for para chegar em Chapecó e jogar com vontade, com o coração na ponta da chuteira, então esquece. Mas o Goiás precisa reagir. É a segunda derrota. Eu sei que eu contextualizei a questão dos desfalques na defesa. Mas assim, eu critiquei muito o Gava, mas ruim com Gava, muito pior sem ele. Hoje o Goiás não tem meio campo se não tiver o Gava. O Lovati não dá mais na lateral esquerda, gente. Pelo amor de Deus. O cara não tem vontade nenhuma para defender. Se brincar, ele não defende nem a mãe dele. De tão inútil que ele é pra defender. Horrível, horrível. Então, assim, o Goiás precisa mudar. E a entrevista pós-jogo do Mancini, ele deixou claro de que ele vai chacoalhar esse elenco. Que ele vai retirar jogadores que não estão rendendo bem tecnicamente. E aí, Mancini, eu espero que a resposta seja nesse próximo jogo. Porque nós ainda terminamos a 13ª rodada. Então é tempo de reagir. O Goiás é líder, mas é tempo de reagir após 2 derrotas. Então é tempo do Goiás reagir, voltar a vencer, principalmente mexendo em algumas peças que não estão rendendo. Eu sei, os caras têm status de titular, mas eu não tô nem aí para status de titular. Eu tô aí pro Goiás ganhar. Pro Goiás voltar a jogar, a dominar o jogo como estava antes. Tá, os zagueiros vão voltar a estar disponíveis, ok. Mas o Goiás precisa reagir em questão anímica. O time que entrou em campo hoje, aqueles 11, depois os mais 5 que entrou depois, eles não estavam com vontade de ganhar. Alguns até tinham um pouquinho de vontade, mas o time como um todo não. Vários erros ofensivos e defensivos. Às vezes no último passe ali na frente, às vezes na recomposição atrás, principalmente do lado esquerdo, onde é o Lovati e tinha o Tite que é pesado. Olha, se for pro Tite jogar titular ali pelo lado esquerdo, o lateral não pode ser o Lovati. Porque o Lovati deixa o Tite muito exposto. O Tite já tem 37 anos. Ele não vai conseguir voltar para marcar e cobrir a bosta do Lovati toda vez. Então, o Mancini tem que pensar nessas coisas, encaixe de time. Não dá para ser Tite e Lovati do lado esquerdo. Já ficou muito claro em 2 jogos consecutivos, onde o Goiás sempre muito atacado desse lado. Então, o senhor Mancini, que nós costumamos elogiar, ontem errou claramente na escalação, errou nas substituições e errou em deixar o Lovati terminar aquele jogo. Lovati não podia ter terminado aquele jogo. Não tinha condição alguma. Então, sim, o Mancini precisa reagir nisso. Tomara que ele
possa cumprir aquilo que ele falou na coletiva pós-jogo. Que ele troque as peças que não estão rendendo. Porque o Goiás precisa reagir agora. O Goiás tem tudo para terminar como líder o primeiro turno e poder conquistar alguma folguinha para o segundo turno. Até que venham reforços na janela de junho. O Goiás precisa reagir agora. É contra a Chape. Precisa reagir já para o próximo jogo em casa contra o Criciúma. Então o Goiás tem jogos-chave aí. Porque se não demonstrar vontade de vencer nesses próximos jogos, aí vem a derrocada. Aí vem os problemas, eles costumam aumentar. Já tem gente lá dentro do Goiás que é problemático, todo mundo sabe quem é. Aquela família das árvores, aquele cara que tá lá, é problemático. Então, assim, ele mal voltou pro Goiás, o Goiás já começou a ficar ruim de novo. Então, assim, o sinal de alerta ligado. Sinal de alerta ligado. O Goiás ainda é líder? É. O Goiás ainda tem condições plenas de subir para a Série A? Claro que tem. Mas precisa abrir o olho. Abre o olho, Mancini. Porque o Goiás tem tudo para voltar à Série A sob o seu comando. Só que se você não reagir e trocar algumas peças, vai ficar difícil. Porque essa Série B tá muito equilibrada. A Série B tem muito time ali muito igual. E o Goiás não tava sobrando mesmo quando tava com vantagem na liderança. Claro, o Goiás estava bem, competindo, uma zaga bem postada e conseguindo fazer seus gols. Ok, mas não tava o suprassumo da atuação mais bela. O Goiás estava conquistando pontos. E é isso que importa na Série B. Você tem que conquistar pontos. Você tem que ganhar fora, conquistar ponto fora e ser um bom mandante em casa. Essa foi a primeira derrota em casa, mas que seja a única também. Nós precisamos principalmente reagir agora no próximo jogo. O Goiás precisa mostrar que é o grande time da Série B. Então, Mancini, por favor, cumpra aquilo que você falou na coletiva. Nós precisamos voltar a vencer. O Goiás precisa voltar a ter vontade de ganhar os jogos, como estava tendo antes. E ontem não teve. Ontem não teve. Não teve vontade. É igual eu falei pro pessoal do nosso grupo ali de colaboradores do mídia, que ontem nenhum jogador, nenhum, merecia mais do que 4,5. E para mim a nota do Lovati é -5 e a nota verdadeira do Gonzalo é -9. É negativa mesmo, porque foi horrível. Eu não dou conta mais de ir pra Serrinha, pagar por tudo que a gente paga, pra ver um time sem vontade em campo. Ontem eu fiquei um pouco menos revoltado do que contra o Paysandu na final da Copa Verde. Mas eu fiquei muito revoltado. Principalmente com aquele segundo gol. Não existe, não entra na minha cabeça alguém que é um defensor e não mata uma jogada naquela no final do jogo. Não entra na minha cabeça. Gonzalo indesculpável. Não entra mais em campo pelo Goiás, na minha opinião. Tomara que o Mancini tenha a mesma opinião. Porque eu amo demais o Goiás para sofrer com um jogador que não consegue matar uma jogada no final do jogo. Um volante que não consegue fazer uma falta. Muito fraco. Muito fraco. Fraco tecnicamente com a bola. Mas fraco também não tomar uma decisão dessa. Para mim, de Gonzalo já deu. De Lovati já deu. E tomara que os zagueiros voltem logo, né? Messias, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe. Nós precisamos de vocês, viu? Voltem logo. Você também, Gava? Porque até o Benítez pegar esse ritmo aí, o Goiás não tem meio campo. O Goiás precisa voltar. O Goiás precisa reagir. Então é isso, galera. Fizemos esse vídeo de análise aqui do jogo e do pós-jogo para vocês. Então deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com mais e mais esmeraldinos para que nós possamos nos revoltar juntos contra aqueles jogadores sem vontades que estiveram em campo ontem contra o Atlético. Um abraço e até a próxima.